Imagine 7 obras-primas da engenharia e da arte que eram tão extraordinárias que os antigos as chamavam de maravilhas. Uma delas ainda está de pé, desafiando o tempo há 4.500 anos. Outras foram destruídas por terremotos, incêndios e guerras. Uma delas pode nunca ter existido. Todas elas, juntas, contam a história de como os humanos, no mundo antigo, tentaram tocar o céu. Do Egito à Grécia, da Turquia ao Iraque, as 7 maravilhas se espalhavam pelo mundo conhecido. Não eram apenas edifícios, eram declarações de poder, eram oferendas aos deuses. Eram monumentos ao amor, à morte, à ambição. Eram o que os humanos faziam quando queriam ser lembrados para sempre. A lista original foi compilada por volta do século II a.C., por um viajante grego chamado Antípatro de Sidon. Ele queria criar um guia para os viajantes, uma lista de coisas que ninguém poderia morrer sem ver. Sua lista resistiu ao tempo. As maravilhas, infelizmente, não. Bem-vindos ao Ecos da Humanidade. Hoje vamos viajar pelo mundo antigo. Vamos conhecer cada uma das 7 maravilhas, sua história, sua construção, sua destruição e seu legado. Vamos entender por que essas 7, entre centenas de monumentos impressionantes, se tornaram símbolos eternos da criatividade humana. E vamos descobrir o que podemos aprender com o que foi perdido. Antes de conhecermos cada maravilha individualmente, precisamos entender o contexto. As 7 maravilhas foram construídas ao longo de mais de 2.000 anos. A mais antiga, a Grande Pirâmide de Gizé, já tinha 2.200 anos quando a lista foi compilada. A mais recente, o Farol de Alexandria, tinha apenas 100 anos. 6 das 7 maravilhas estavam no mundo helenístico, a esfera de influência grega que se espalhou após as conquistas de Alexandre, o Grande. Apenas uma, a Grande Pirâmide, estava fora desse mundo cultural. Mas todas, de alguma forma, representavam o encontro entre o poder humano e o divino. O que fazia uma maravilha? Para os gregos, era a combinação de tamanho, beleza, engenhosidade e mistério. Cada uma era a maior, a mais alta, a mais ornamentada de seu tipo. Cada uma contava uma história. E cada uma, de alguma forma, desafiava a compreensão. A lista clássica inclui a Grande Pirâmide de Gizé, os Jardins Suspensos da Babilônia, a Estátua de Zeus em Olímpia, o Templo de Ártemis em Éfeso, o Mausoléu de Halicarnasso, o Colosso de Rhodes e o Faro de Alexandria. Uma sobrevive. As outras existem apenas em descrições antigas, em moedas, em fragmentos de pedra e na nossa imaginação. Das 7 maravilhas, apenas uma ainda está de pé. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há 4.500 anos, durante a 4ª dinastia do Egito. Ela é a mais antiga das maravilhas, e a única que testemunhou todas as outras serem construídas, destruídas e esquecidas. A pirâmide foi construída pelo faraó Quéops, ou Khufu, em egípcio. Ele governou por volta de 2550 a.C. Nada se sabe sobre ele além da pirâmide. Seu reinado foi tão ofuscado por sua tumba, que até seu nome quase foi esquecido. Mas sua pirâmide se tornou eterna. A Grande Pirâmide tem 146 metros de altura originalmente. Por 3.800 anos, foi a estrutura mais alta construída por humanos. Foi coberta por pedras de revestimento branco e polido que brilhavam sob o sol. Os egípcios a chamavam de Akhet Khufu, o horizonte de Khufu. Como foi construída? A pirâmide contém 3 milhões de blocos de pedra. Cada um pesa, em média, 5 toneladas. Alguns pesam até 80 toneladas. Foram extraídos de pedreiras a quilômetros de distância. Sem metal duro, sem rodas, sem guindastes. Apenas cobre, pedra, madeira e força humana. Estudos experimentais sugerem que os egípcios usavam trenós de madeira, arrastados por equipes de 50 a 100 homens. A areia era molhada na frente do trenó para reduzir o atrito. Milhares de trabalhadores passaram décadas nessa tarefa. Não eram escravos, eram trabalhadores qualificados, alimentados com carne, vivendo em acampamentos próximos. Como elevaram os blocos? A teoria mais aceita envolve rampas. Mas onde colocar uma rampa de 146 metros de altura, com inclinação suave o suficiente para arrastar blocos de 80 toneladas?
Alguns acreditam em uma rampa externa em espiral. Outros sugerem rampas internas. O debate continua. O mistério persiste. No interior da pirâmide, câmaras e corredores se entrelaçam. A grande galeria, com suas paredes encamadas, é uma obra-prima de engenharia. A Câmara do Rei, revestida de granito vermelho trazido de Assuã, a 800 quilômetros de distância. Dentro dela, um sarcófago de granito vazio. O corpo de Kelps nunca foi encontrado. A pirâmide é alinhada com os pontos cardeais com precisão de 0,05 grau. Seus passagens internas apontam para estrelas específicas. Por séculos, as pessoas atribuíram à pirâmide poderes místicos. Alguns disseram que foi construída por alienígenas. Outros, que é um código matemático em pedra. A verdade é mais simples e mais impressionante. Foi construída por humanos, com ambição divina. Hoje, a grande pirâmide ainda está lá. Perdeu seu revestimento branco, roubado para construir o Cairo medieval. Perdeu 9 metros de altura, mas ainda é a maravilha mais antiga, a única sobrevivente. E todos os dias, milhares de pessoas olham para ela e se perguntam: como? Os jardins suspensos da Babilônia. A maravilha mais romântica e a mais misteriosa. As descrições antigas falam de terraços verdes elevando-se a 24 metros, com árvores e flores pendendo das bordas, irrigadas por um sistema engenhoso que trazia água do Eufrates. O problema? Nenhum arqueólogo encontrou qualquer evidência de que eles existiram. A lenda diz que os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II, por volta de 600 a.C. Ele governou a Babilônia, a cidade mais espetacular do mundo antigo. Sua esposa, Amitis, era da Média, uma terra de montanhas verdes. Ela sentia saudades de casa. Então o rei mandou construir uma montanha artificial, coberta de jardins, para alegrá-la. Mas quando os arqueólogos escavaram a Babilônia, não encontraram nenhum traço dos jardins, nenhuma fundação, nenhum sistema de irrigação, nenhuma menção nas centenas de milhares de tabletes de argila que sobreviveram. Nabucodonosor documentou todas as suas construções, mas nunca mencionou jardins. Olímpia, no Peloponeso grego, era o local mais sagrado da Grécia Antiga. Ali, a cada 4 anos, gregos de todas as cidades-estado se reuniam para os Jogos Olímpicos. E no coração do santuário havia um templo. Dentro dele, uma estátua tão impressionante que as pessoas diziam que ver era acreditar nos deuses. A estátua foi esculpida por Fídias, o maior escultor da Grécia Antiga. O mesmo Fídias que havia decorado o Partenon em Atenas. Por volta de 430 a.C., ele recebeu a maior comissão de sua vida: criar uma imagem de Zeus que os fiéis jamais esqueceriam. Zeus estava sentado em um trono de cedro, incrustado de ébano, marfim e pedras preciosas. Media 12 metros de altura, quase 4 andares. Sua pele era de marfim, suas vestes de ouro. Na mão direita, uma estátua de Nice, a deusa da vitória, também de ouro e marfim. Na esquerda, um cetro cravejado de águias. Ver a estátua não era como ver uma escultura comum. O templo foi projetado para criar uma experiência. A luz entrava por uma abertura no telhado, iluminando o rosto de Zeus. A escala era esmagadora. As pessoas que entravam diziam que sentiam a presença do deus. Diziam que a estátua olhava para elas. Por 800 anos, a estátua foi uma das maiores atrações do mundo antigo. Imperadores romanos tentaram roubá-la. Calígula ordenou que fosse levada para Roma e substituída por sua própria cabeça. Os trabalhadores que tentaram mover a estátua fugiram, dizendo que ouviram uma risada, a risada de Zeus. A estátua sobreviveu até o século V d.C. Foi levada para Constantinopla, onde permaneceu em um palácio. Em 475 d.C., um incêndio destruiu o palácio. O Zeus de Fídias se perdeu para sempre. Hoje, no local do templo em Olímpia, restam apenas pedras. Mas por 800 anos, um dos maiores artistas da história fez um deus sentar na terra. Éfeso, na atual Turquia, era uma das maiores cidades do mundo romano. Mas sua fama vinha de um templo, o Templo de Ártemis. Diziam que era a estrutura mais bela já construída.
Antípatro de Sidon, ao listar as maravilhas, disse: vi os jardins suspensos, a estátua de Zeus, a pirâmide. Mas quando vi o templo de Ártemis, esqueci tudo. Lá, o Olimpo se encontrou com a terra. A tradição dizia que o templo foi construído pelas Amazonas, as guerreiras lendárias. Quando os gregos chegaram à Ásia Menor, encontraram um santuário antigo, dedicado a uma deusa mãe. Eles a identificaram com Ártemis, a deusa caçadora. O templo que se tornou maravilha foi construído sobre essa base sagrada. Por volta de 550 a.C., o rei Creso da Lídia, o homem mais rico de sua época, cujo nome se tornou sinônimo de riqueza, financiou a construção do templo. Era uma estrutura colossal. 115 metros de comprimento, 55 de largura, 127 colunas de 18 metros de altura. Cada coluna era um presente de um rei. Rei Sim. Em 356 a.C., na noite em que Alexandre, o Grande, nasceu, um homem chamado Heróstrato ateou fogo ao templo. Seu motivo? Queria ser lembrado. Ele conseguiu. Os efésios decretaram que seu nome nunca fosse mencionado. Mas a história o preservou. Ele é lembrado como o homem que destruiu uma maravilha. Alexandre, o Grande, ofereceu-se para reconstruir o templo. Os efésios recusaram diplomaticamente. Não convém, disseram, que um deus construa um templo para outro deus. Alexandre era considerado divino. Construíram eles mesmos, mais magnífico que antes. Hoje, no local do templo de Ártemis, há um pântano. Uma única coluna foi reerguida. Você pode vê-la se visitar Éfeso. O resto está espalhado em museus. Mas os efésios nunca esqueceram. Em suas moedas, cunharam a imagem do templo por 500 anos. A maravilha que se perdeu ainda era lembrada.